Nós já iniciamos ali a primeira sessão, já sendo protocolado alguns projetos polêmicos que serão debatidos fortemente nesse mês de janeiro. Alguns que, ao ser lido no expediente do dia, eu já procurei fazer uma primeira leitura durante os comentários dos colegas, para eu ter uma noção do que era, e já pude fazer um relato ali durante a minha fala na própria sessão, e até mesmo, diante de dois deles, já poder me posicionar meu voto contrário, e outros que eu ainda estou avaliando e lendo, para que eu possa me posicionar ainda a favor ou contrário, ou até mesmo propor alterações, se forem possíveis. Mas são dois projetos que o senhor já está familiarizado. Um deles é os RPVs, que a gente teve a votação já no ano passado, e o outro que retira a obrigatoriedade de ensino para alguns cargos, que foi uma proposição do senhor, né, vereador? Exatamente. São dois projetos ali que eu tenho bastante conhecimento, que eu pude já estudá-lo muito no passado e que hoje voltam a ser discutidos no Poder Legislativo, e por isso também pude ter agilidade ali durante a sessão de fazer uma análise rápida do que estava sendo proposto. E a partir do que eu vi que estava sendo proposto, já poder me posicionar, tendo em vista já a possibilidade de interpretação do que vem do projeto. Por exemplo, o das RPVs, ele vem ali novamente tentando reduzir as indenizações de 30 salários mínimos para 15 salários mínimos. O que é uma RPV? Tá? A RPV é uma forma de pagamento onde o governo tem 60 dias para pagar após o juiz determinar. Se o governo não pagar essa indenização a essa pessoa em 60 dias, o advogado vai solicitar ao juiz e esse, então, vai fazer o sequestro na conta da prefeitura ou do órgão para que seja indenizado esta pessoa. E aí o prefeito quer baixar de 30 para 15 salários mais uma vez. Mas pior do que foi da outra vez, esse projeto de agora, deste ano, é muito pior do que foi em 2017. Porque agora ele propõe, inclusive, que já passe também a considerar para aqueles transitados e julgados, aqueles que já estão na iminência de receberem o dinheiro. O projeto vem propondo que mude para 15 salários e que esses aí também caiam nos precatórios. Ou seja, tu já ganhou na justiça, tu está aguardando que vai receber em 60 dias, e aí vem um projeto de lei que diz que tu vai receber sabe-se lá quando, talvez daqui 5, 6, 7, 10 anos. Essa é a proposta que o governo vem fazendo e é inaceitável. Inclusive, temos que avaliar se é constitucional tu mudar a regra do jogo depois que o jogo já está definido. A pessoa já ganhou na justiça. E agora querem tirar o direito dela receber dentro do prazo de quando ela ganhou esta indenização. Isso pode ganhar servidores que não receberam os seus pagamentos como deveriam, empresas... Na prática, vereador, pode ser, por exemplo, um funcionário de dentro da prefeitura que está aposentado? Como é que é? Qual é o por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo mais comum, por exemplo. Plano de carreira do magistério, alguns que entraram na justiça e tinham a receber a diferença dos seus atrasados, tá? Que deu inferior a 30 salários mínimos. Então, ele vai receber em 60 dias. Ou, também, deu lá 35 mil reais, né, e o salário mínimo é 1.045, vamos arredondar aqui em 30 mil reais, tá, deu 35 mil reais, ele pode abrir mão, ele, o advogado dele, para 30 mil. A prefeitura economizou 5 mil reais e ele vai receber em 60 dias. Esta é uma possibilidade. Também, funcionários de empresas terceirizadas, onde tiveram problemas e não receberam, e que o contrato, muitas vezes, tem algumas garantias que o município dá, e essas pessoas foram demitidas, nunca receberam os seus valores, e a prefeitura vai ter que indenizá-los. E alguns estão esperando. Agora, antes de sair, eu recebia no WhatsApp aqui um slide, eu estou no precatório por pouca coisa, outros já receberam. Tem colegas nossos aqui que trabalharam por muito tempo, e agora podem ir para o precatório e sabe-se lá quando vai receber. Então, essa é a preocupação. Outra questão, tem um buraco lá na estrada do interior e tu caiu com o teu carro. Tá? A responsabilidade é de quem? É do município, que deixou o buraco, não sinalizou, e tu caiu lá dentro. Se a indenização, o prejuízo teu for até 30 salários, tá? O município vai te pagar em até 60 dias. Com essa de 15 salários,
tá? Caiu para 15 mil e deu 18 mil, tu vai cair no precatório para receber essa indenização e daqui a pouco tu não tem o dinheiro para pagar o conserto do teu veículo, que foi causado por uma obra ou por uma falha do próprio município. E aí tu vai cair no precatório, sabe-se lá quando vai receber. Então é isso, está se empurrando com a barriga uma dívida que deveria ser de agora, sabe-se para qual executor, para qual prefeito. Então essa é a intenção, é ganhar em cima disso, ganhar tempo com os recursos, e pior ainda, Elias, o projeto consegue ser tão capenga que a justificativa quase que não existe, ela só vem ali dizendo que precisa-se de recurso, mas não foi feito nenhum cálculo, no projeto não veio até então um cálculo dizendo como que se chegou que a necessidade é 15 salários. Daqui a pouco pode ser, o município vem e prova, olha, nós não temos condições, nós vamos provar que nós precisamos de 15, de 16, de 17, mas o que me parece é que foi feito como foi em 2017. Alguém parou, olhou e disse assim, 0,30, joga aqui no meio, aqui que tá bom. Vamos atirar aqui no meio. E foi isso que fizeram. Então, nós não podemos receber e votar projetos importantes que são tratados desta forma. Joga no meio que tá bom. Não é assim que se administra. Nós temos que ter responsabilidade. Então, do jeito que está esse projeto, eu tenho responsabilidade. Eu voto contrário. Esse projeto não poderia trazer jamais a questão de quem já está transitando e já está julgado o processo. Na pior das hipóteses, ele deveria ser, então, para novos processos que irão entrar, inclusive. Nem os que já entraram não era para contar. Poderia ser, e mais do que isso. E essa foi uma proposta que nós fizemos em 2017 e não foi aceito junto com o sindicato. Que coloque, então, um valor, um índice percentual da receita corrente líquida anual para o pagamento de precatórios. O município tem que se comprometer, é muito fácil eu tirar todo mundo que está aqui nas RPVs e jogar por precatório, mas eu não dou garantia de que eu vou pagar o precatório. É isso que o prefeito está fazendo, ele não está dando a garantia de que vai pagar os precatórios. A garantia também não é uma desvantagem para o servidor. Exato. Então, pode-se, sim, haver um acordo? Sim. São questões viáveis. Quais são? Apenas para novos precatórios e tem que, sim, dar uma garantia para essas pessoas de que, se tu vai sair e vai para o precatório, então tem que ter uma garantia, tem que ter um valor mínimo por ano que vai ser pago de precatório. O Estado do Rio Grande do Sul fez isso. Tem. Eu não sei se é 1 ou 1,5% da receita corrente líquida comprometida com precatório. Então, tu já tem no início do ano qual é a previsão de precatórios que tu vai pagar e quem são as pessoas que vão receber. E aí tu consegue ter uma projeção. A pessoa vai olhar lá na lista e vai ter uma projeção. Eu vou receber daqui 1 ano, eu vou receber daqui 2 anos, eu vou receber daqui 3 anos, mas tu tem uma projeção e vai saber. É bom, eu vou receber. Exceto, claro, é uma previsão, por quê? Porque o juiz pode determinar, por questões de saúde, de doenças graves, e aí vou citar uma, por exemplo, como o câncer. Então, que essa pessoa avance e passe para frente da fila. Claro que aí ninguém vai querer furar a fila, eu acho que ninguém quer, mas se acontecer, aí o juiz determina, não é a prefeitura. Mas existe, sim, muitas pessoas com precatórios no município de Camaquã. E nós precisamos ter um olhar muito sensível para essas pessoas, sim. Temos que ter responsabilidade na hora de votar esse projeto, assim como os demais. E o precatório, um dos problemas é que ele envolve não apenas a dívida com os servidores, mas com as empresas terceirizadas, eu acho que é uma maior receita, E aí tu colocar tudo isso junto não traz um prejuízo para o servidor? Sim, porque hoje nós temos muitos funcionários de empresas terceirizadas que estão na justiça, que já ganharam na justiça. Alguns já receberam por RPV e outros estão na lista do precatório, aguardando receber. Pessoas que não têm quase condição, que não receberam o seu acerto de contas no final. Deixaram de prestar o seu serviço e não receberam 1 centavo. Pois é uma situação complicada. E, vereador, o senhor já esperava que esse projeto fosse ser votado tão rápido? Fosse entrar na pauta? Já esperava que esse projeto entraria em janeiro. Até entrou já na primeira segunda-feira, mas nós já estávamos monitorando,
porque ouvíamos no bastidor que seria dos primeiros projetos a entrar. Então, muitos disseram, não, mas não vai entrar já na primeira, segunda. Mas nós estávamos já olhando ali, quando saiu o expediente do dia, rapidamente fui olhar quais eram os projetos que estavam entrando, que é o que eu faço sempre. Eu sempre olho no expediente o que está entrando para eu saber e na sessão estar preparado. Eu gosto de ter essa análise, essa leitura, assim como eu não voto nenhum projeto sem fazer uma leitura antes. Perfeito. E, vereador, outro projeto também que já causou polêmica, inclusive a gente já trouxe essa matéria exclusiva lá no nosso portal, é um projeto que foi proposto pelo senhor lá em 2018, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre por que o senhor trouxe esse projeto lá em 2018 e o que o senhor viu agora que ele a tentativa é de retirar essa obrigatoriedade que o senhor trouxe. Estes são 2 cargos que está se falando, né? É o projeto de lei legislativo número 1, que inclusive vai ter que ser lido novamente na sessão de hoje, porque houve um erro de protocolo e a mesa protocolou depois do horário regimental. Então, durante a leitura ali, eu percebi que tinha passado das 17h30 e solicitei a confirmação do horário e também a retirada da leitura, né, do expediente do dia. Então, ele deve ser lido no expediente de hoje e os prazos a contar de hoje. Isso nos deu uma semana a mais também para debater o projeto dentro da sua tramitação, que, tendo em vista ali o interesse da mesa, deve tramitar com muita agilidade. Dizer, então, que esses 2 projetos, um foi a criação da ouvidoria, e já havia uma exigência do Tribunal de Contas que até junho de 2019 fosse criada a ouvidoria. Como presidente em 2018, optei já por criar em 2018, até para que pudesse o próximo presidente, qualquer questão de ajuste que tivesse que ter no cargo, o Tribunal de Contas apenas iria nos dar um conselho no final de 2018 e poderia-se, então, ajustar em 2019. Caso contrário, executando em 2019, o presidente de 2019 poderia tomar um apontamento. Então, nós já evitamos isso, né, independente de quem fosse vir ser o presidente, pensando no bom andamento da Casa, do Poder Legislativo e também no atendimento da comunidade. Então, na criação da ouvidoria, eu tive no IGAN, que é o Instituto Jurídico que nos auxilia, eu tive também no próprio Tribunal de Contas do Estado, conversando com o ouvidor, né, e com o pessoal da ouvidoria do Tribunal de Contas, me aconselhando. Junto comigo teve o assessor jurídico da Câmara e também a diretora da Câmara. Então, nós fomos em loco ter esse diálogo e esse entendimento de como fazer da melhor forma possível e de uma maneira que fosse garantir a qualidade do serviço. Então, se definiu ali que o assessor da ouvidoria deveria ter, ficou com uma jornada de trabalho de 20 horas, e que pode ser jogado algumas manhãs e algumas tardes, identificando quando é que ele está ali para dar esse atendimento necessário. Não precisava ser mais do que 20 horas. E aí sim, o que é que está sendo mudado agora? Requisitos para o provimento. O que exige no projeto de 2018 que eu apresentei como presidente da Câmara? Certificado de curso superior em administração com o respectivo registro do órgão competente, ou direito com o respectivo registro do órgão competente, ou curso superior com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em ouvidoria. Então, tem uma exigência e se pede aqui que ele tenha um registro. Por que ele tem que ter o registro? Porque se ele cometer alguma irregularidade, se ele vazar dados ou informações que não possam ser vazadas, se tentar utilizar informações para outras questões que não for para aquela que deve ser usada, ele tem algo a perder, ele tem o registro da sua profissão que esse profissional pode vir a perder. Então, nós estamos dando segurança para o trabalho, segurança para todos aqueles que estarão envolvidos nesse processo de uma ouvidoria. E que vai dizer respeito diretamente a cada um dos vereadores também. A cada um dos vereadores, ou algum outro servidor, ou alguém do executivo. Então, é uma segurança. Não pode ter mau uso da informação. Então, se a pessoa que estiver ali der mau uso à informação, ela tem também o seu registro que ela tem que defender. O que a mesa diretora atual propõe neste projeto?
que a exigência para requisito do cargo seja ensino médio. Ou seja, uma pessoa, nada contra quem tem apenas o ensino médio, mas o cargo exige muito mais do que o ensino médio. Tu vai tratar com questões legais. Então, precisa-se sim ter este conhecimento. O que eu enxergo aqui, o que me demonstra esse projeto, é que se está querendo adequar a lei, adequar a formação para alguém. Eu não posso mudar a função, tá, de um cargo em prol de alguém. Eu tenho que encontrar alguém para aquele cargo, a pessoa qualificada para aquele cargo, a pessoa que tenha condições de exercer aquele cargo, e não mudar o cargo para eu botar quem eu quero. Isso está terminantemente errado e equivocado. E mais, eu já tive, e estou dizendo aqui porque eu sentei sexta-feira na frente do presidente da Câmara e disse para ele: presidente, eu sou contrário a esse projeto e vou me manifestar contrário o tempo todo. Por isso, isso. Fui muito transparente, muito claro. Então, o que eu estou fazendo, o que eu estou dizendo aqui, eu disse para ele já. Ele ficou de analisar e até dar uma analisada e rever algumas questões. Então, vamos aguardar, daqui a pouco ele pode rever. A gente não sabe exatamente o que levou o presidente a tentar fazer esta alteração. Ele vai ser lido hoje novamente, ele pode ser lido com alterações? Pode acontecer de ter alguma alteração nesse projeto ou não? Ele vai ser lido hoje, a não ser se ele seja retirado e protocolado um novo. E após a leitura pode vir um substitutivo, ele pode ser alterado a qualquer momento, como pode também sofrer emenda de ambos, dos vereadores, inclusive. Tanto situação quanto oposição. Exato. Mas, diante, nós temos um texto que eu entendo que está muito bom, e que não tem o porquê ser alterado. A única alteração que pode ser colocada, eu lembro que o vereador Marco Longaray ainda citou, mas nós já estávamos indo para a votação, não dava mais tempo de fazer a emenda nesse da ouvidoria, que era a gestão pública. Então, essa emenda aceitável era acrescentar gestão pública aqui. Dentro dos cursos possíveis. Exato. Esse ainda é um que poderia estar e que nos escapou na época. E deu. Não tem mais outro para tirar. Mas nós não podemos baixar o nível. E mais do que isso, Elias, está baixando o nível, mas não está baixando o salário. Inclusive, essa é uma das... Quando a gente trouxe essa publicação lá no nosso Facebook, essa foi o principal destaque da população, né? Baixa a obrigatoriedade do ensino, mas o salário segue o mesmo. Exato. E o salário que foi posto aqui é um salário, né, para o nível superior, onde um advogado ou um administrador possa trabalhar 20 horas. E ele foi calculado sobre o salário, tá, sobre a carga horária do salário do assessor jurídico da Câmara de Vereadores. Então, ele teve um parâmetro. Que é uma pessoa formada em Direito. Que é uma pessoa formada em Direito com OAB. Então, esse salário é para quem tem formação, para quem tem a OAB. Então, não adianta tu ter a graduação de advogado e não ter a OAB. Por esta lei não pode. E por isso é esse salário. Ou seja, o jurídico da Câmara recebe um valor X para 30 horas. Nós fizemos proporcionalmente o da ouvidoria para 20 horas. Então, é proporcional. Ou seja, tu vai pegar alguém com ensino médio e vai receber proporcionalmente ao advogado com OAB? Tá certo isso? Aonde que no privado vai ter esse mesmo salário? Então, algumas pessoas às vezes fazem um discurso para uma coisa, mas para outra mudam de acordo com seus interesses. Então, nós aqui, quando criamos esse projeto, foi justamente para valorizar o profissional, dando qualificação, tendo responsabilidade, né, para a profissão que ele vai exercer. Ele tem que responder. E mais do que isso, se o presidente colocar alguém do ensino médio lá, que não tem, e ele cometer um erro, quem vai responder e pagar por isso não vai ser o profissional, vai ser o presidente da Câmara. Então, quando ele tem a OAB, quando ele tem o seu registro como administrador, ele é que vai responder, no lugar do presidente. E são co-participantes também das decisões. Então, esta é uma responsabilidade que o presidente vai trazer para ele. Então, ele assume um risco muito grande. Tá? Então, isso também a mesa precisa avaliar esse projeto.
Então, diante de tudo isso, e não penso só no agora, mas no futuro do Poder Legislativo, não tem como eu votar favorável à mudança desse assessor da ouvidoria, que precisa ser qualificado. Perfeito. E dentro desse projeto também, vereador, também temos alteração para o assessor de comunicação da Câmara. E como é que o senhor vê essa alteração? E isso não é prejudicial também para o Poder Executivo, para os vereadores em si, até mesmo para o presidente, que tem uma proximidade maior com esse cargo? Extremamente. Eu vou dizer assim, esse aqui também é muito complexo fazer essa alteração e baixar para ensino médio, como está querendo aqui. E nós vamos voltar no passado. Nós vamos voltar em um tempo onde o assessor de comunicação da Câmara tinha um mau uso. E quando foi retomado esse cargo de assessoria de comunicação e os requisitos, e quando digo eu, e a mesa diretora da Câmara de 2018, e cito aqui, era formada por mim como presidente, pelo vereador Marco Longaray como vice-presidente, pelo vereador Marcelinho Gouveia como primeiro secretário, e também pelo vereador Claudinho Abreu como segundo secretário. Inclusive, o Marcelinho e eu tivemos em Vacaria, olhando como que funcionava o sistema de comunicação deles. E essa questão da assessoria de comunicação faz parte de todo um outro projeto e todo um processo onde nós digitalizamos todo o Poder Legislativo. Ou seja, tu começa a mexer nestas peças e daqui a pouco o funcionamento passa a ser diferente. Lembro-me que conversei com as imprensas de Camaquã sobre esse projeto. Conversei com a Acústica, conversei com o Clique, conversei com a Rádio Camaquense, conversei com o Blog de Juarez. Então, nós conversamos com diversas pessoas da nossa imprensa. O próprio Alvorino Oswald foi um consultor. Sentei com o Alvorino e discutimos isso aqui juntos. Ele conseguiu auxiliar. O próprio Eduardo Costa fez a cobertura no dia da votação, pessoalmente. Acompanhou todo o debate. E tudo que está aqui tem um porquê. Tudo que foi colocado tem um motivo. Cada vírgula que está no projeto tem a sua justificativa. Ou seja, quando nós retomamos e teve a assessoria de comunicação, é para que justamente o Poder Legislativo conseguisse ser transparente, conseguisse comunicar com a comunidade tudo o que estava acontecendo dentro da Câmara. Passar com agilidade para os meios de comunicação do nosso município tudo o que está acontecendo na Câmara. Ao final da sessão, a imprensa já ter o que foi discutido, o que foi votado, entrou um projeto. Então, toda a imprensa é informada. E, por isso, nós optamos por ter qualificação e formação desse profissional. O que é exigido para que é livre nomeação e exoneração do presidente da casa? Mas é exigido certificação em curso superior de comunicação, ou jornalismo, ou publicidade e propaganda, com registro profissional na área. Ou seja, tu tem o registro na área, tu tem algo a defender, tu tem algo teu a proteger, porque tu está lá, tu tem o registro. Então, tu não vai fazer uma irregularidade, porque tu pode ser denunciado e perder o teu registro. E não mais poder exercer a tua profissão como deve ser. Então, é isso que nós estamos... E ter a qualidade do trabalho. Porque o assessor de comunicação, ele é livre nomeação e exoneração do presidente da casa. Mas ele não é o assessor de comunicação do presidente da Câmara, nem da mesa diretora. Ele é o assessor de comunicação da Câmara de Vereadores. Ele vai informar as ações da Câmara, as ações de todas as comissões. E aí, se nós perguntarmos, Elias, para aqueles jornalistas que passaram há algum tempo atrás na imprensa, vão poder dizer o que já foi a assessoria de comunicação na Câmara em tempos passados, onde era apenas um cargo para colocar mais alguém, e que não fazia o papel que tinha que fazer. Não passava para a imprensa e não comunicava com a imprensa.
Então, tu precisa ter alguém qualificado para que saiba, inclusive, de que forma vai se comunicar com a imprensa, para falar a mesma língua. Inclusive com a população, né, vereador? Exato. Então, tu vai e automaticamente com a população, para que tu possa informar. A página da Câmara, nós repaginamos toda ela de maneira que a comunidade possa acessar e ter a informação no exato momento que está acontecendo. Nós criamos, junto com a comunicação da Câmara, um aplicativo onde tu pode acessar o que está acontecendo dentro da Câmara, os projetos que estão tramitando. Hoje tu pode acessar e um projeto que tu tem interesse, tu vai lá e marca no quadrinho vizinho e bota teu e-mail. Cada movimento que aquele projeto tiver, tu vai receber na tua caixa de e-mail a movimentação que houve naquele projeto. Isso tudo é fruto de um trabalho qualificado. Então, eu não estou aqui defendendo qual será o profissional, mas sim que seja um profissional qualificado, um profissional que tenha formação, porque o salário também é de um profissional com ensino superior, graduação nesta área. E o sindicato do jornalismo tem uma regra, incluindo carga horária. O jornalista exerce 5 horas corridas. Depois ele passa para 6, considerando 1 hora extra, ou 7, considerando 2 horas extras. Então, quando nós definimos que ele exerceria 30 horas dentro da Câmara, isso deu 6 horas corrida. Tá? Ou intercaladas, independente, mas ele tem que cumprir 6 horas diárias na média. Ou seja, tinha que ser um salário equivalente a este valor, e com ensino superior. Ou seja, nós igualamos ao menor salário com o ensino superior que tinha na Câmara, quando criamos o cargo, e que também compensava exatamente esta exigência do sindicato do jornalismo. Então, nós respeitamos todas as regras para ter qualidade. Foi consultado o sindicato, foi consultado o IGAN, tivemos no Tribunal de Contas também, vendo como é que funcionava. Fomos em outras câmaras que tinham essa qualificação, em funcionamento esse setor de comunicação. Vacaria, por exemplo, regula de tamanho com Camaquã, com população. Eles têm mais pessoas. Eles têm um concursado, um estagiário e mais 2 de livre nomeação. Aqui, na forma que está o cargo hoje, pode ser feito concurso. Como nós estávamos iniciando o cargo e ele estaria também em avaliação, não podemos fazer o concurso no 2º semestre. O presidente fica impossibilitado, só pode fazer no 1º semestre. E durante esse ano não pode ser feito o concurso, só a partir do ano que vem. Então, ele está em condições, inclusive, de realizar o concurso para este profissional. E a descrição das atribuições dele é muito grande, que é o anexo 30 da resolução, e a redação foi dada, então, na resolução 3 de 29 de junho de 2018. Ela tem quase uma página das atribuições deste profissional. Então, da mesma forma, se houver alteração nos requisitos de provimento, o meu voto não tem como ser favorável a um projeto desse, que também é para beneficiar alguém. Não tenho dúvida disso, não sei quem, mas é para beneficiar alguém específico. E aí está se adequando o cargo para uma determinada pessoa. E isso nós não podemos. As pessoas têm que se adequar ao cargo. E posso dizer isso, Elias, porque mesmo sendo livre nomeação e exoneração, eu não escolhi a pessoa. Nós fizemos um processo seletivo para escolher esse profissional da comunicação. Nós abrimos as inscrições e 6 profissionais se inscreveram. Sem filiação partidária, não foi alguém? Sem. Não olhei, muitos eu nem conhecia. Nós recebemos, exigimos ali, solicitamos o currículo. Nós recebemos o currículo, os 6 currículos. Eu enviei para o senhor Sérgio Lerrer, que é um dos maiores especialistas em comunicação legislativa no país e que mora em São Paulo. Ele recebeu por e-mail e, de forma gratuita, de parceria,
Ele fez a análise desses 6 currículos. E, para mim, Clayton, separei 3 para fazer uma entrevista. E me enviou 10 perguntas. Nós acrescentamos à mesa diretora mais 4 ou 5 perguntas e gravamos um vídeo da entrevista. E, novamente, enviei por e-mail para o Sérgio Lerner fazer uma avaliação daquela entrevista. E aí ele nos deu um parecer dos 3. E aí a mesa diretora sentou, junto com o servidor da Câmara, que vinha cuidando da comunicação, e avaliou esses 3 candidatos diante da avaliação do Sérgio Lerner. E quando nós líamos o que ele dizia, parecia que ele conhecia essas pessoas há muito tempo. E ele já colocou, olha, qualquer um desses 3 são bons. A vantagem que tu tem nesse é isso, no outro é aquilo e no outro é aquilo outro. E no analisar, ele sugeriu quem seria o ideal para aquele momento para nós. E nós seguimos a orientação dele. E contratamos, então, o primeiro que ficou lá 1 ano e meio, que foi o Júlio Souza. E que depois saiu e veio a Maiara. E digo que a Maiara era uma das 3 que estavam na lista. Então, até hoje, os que foram escolhidos por outros presidentes estavam nesta lista desses 3. Não quer dizer que tenha que se seguir o mesmo formato, que tenha que se fazer processo seletivo. Não, a lei é clara. É livre, essa foi uma escolha minha. Tá? Cada um tem livre. Agora, mudar a formação e colocar o ensino médio para ter esta responsabilidade sobre as costas desta pessoa, eu acho que é injusto com a pessoa que vai entrar, muito mais injusto com a comunidade que vai pagar o salário dessa pessoa de nível médio, como se ela tivesse ensino superior. E isso não pode. Então, nesse projeto aqui, toda e qualquer alteração nele, eu vou votar contrário. Tá? Já ouvi algum boato de alguns ajustes, e se ele acontecer, também estarei me posicionando contrário e justificando por quê. Veja bem, o estagiário, tá? Tem a função, é o assessor de comunicação e o estagiário, e que desenvolve muito serviço dentro da Câmara. Nós temos todas as transmissões para fazer. Tá? Esse estagiário é exigido que ele esteja cursando. Um curso de comunicação? Um curso, exatamente esses cursos aqui. Ele tem que estar cursando comunicação, ou jornalismo, ou publicidade e propaganda. Ou seja, o assessor de comunicação, como é que ele vai avaliar esta pessoa aqui, esse estagiário, se ele não tem a formação? E não é exigido nem que ele esteja estudando, por exemplo. Não. Ou seja, para o assessor de comunicação está sendo exigido menos do que para o estagiário. Então, ele deveria receber menos. O estagiário recebe R$ 1.200. Então, vamos pagar R$ 1.200 para essa pessoa. Vamos ser justos. Sabe? Não tem explicação. É, no mínimo, imoral esse projeto. É, no mínimo, imoral este projeto. Nós temos aqui uma exigência para o assessor que é menor do que a do estagiário. O estagiário precisa estar cursando. E outra, quem é que vai avaliar esse estagiário, então? E mandar para a faculdade? Se a pessoa tem menos estudo que ele. Não vai poder? Vão contratar alguém para avaliar? Quanto vai custar isso para o cofre público? Então, a minha posição frente a esse projeto da mesa diretora, tá? E é da mesa diretora, esse projeto está aqui, ele é assinado pelos 4 vereadores? Pelos 4 vereadores da mesa. Presidente, vereador Luciano Cabeça, vice-presidente, vereador Watterson Bônus, primeiro secretário, vereador Vinícius Araújo, e segundo secretário, vereador Neco. Esses 4 estão assinando este projeto de lei legislativo, né, que diminui a exigência para o cargo, mas não diminui o salário que vai ser pago para esse prestador de serviço. Então, eu já manifestei na sessão de segunda-feira, e meu voto será contrário por tudo isso que nós já esclarecemos aqui. Então, estou tentando dizer assim, o mais claro possível e dizendo para a comunidade por que eu vou votar contrário. Por que eu sou contrário a esse projeto. Nós temos que ter qualificação. Para tudo se exige qualificação. Perfeito. Tu vai hoje, os mercados estão exigindo ensino médio.
senão não vão contratar. Verdade. Semana passada, uma pessoa, Cláudio, quando é que abre? Quando é que começa as inscrições do Enseja? Porque eu preciso estudar, porque não estou conseguindo mais emprego. Verdade. E, vereador, então, a partir de hoje, às 19 horas, temos uma nova sessão para debater esses temas. E tem mais algum projeto em pauta? Isso. Muitos projetos ainda eles não devem estar na pauta da sessão hoje, porque tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, e alguns ainda precisam passar também por outras comissões de mérito ou comissão de orçamento. Então, esse é um projeto, acho que nenhum dos dois deve estar ainda na sessão de hoje, né, para votação. Pode algum que já estava antes estar até para a primeira discussão, mas não estarão ainda em votação. E vão ser discutidos, primeira discussão e depois segunda discussão e votação. Então, vamos estar avaliando, sim, cada projeto que entrar, vão ser discutidos, mas tem ali o tempo das explicações pessoais, que é 7 minutos para cada vereador, mais 3 minutos das lideranças, né? Líder de bancada, líder de governo e também os líderes de partido, para discutir esses projetos e outros, que aí são explicações pessoais, a pessoa pode falar de qualquer assunto, incluindo os projetos. Eu usei o meu tempo de explicação pessoal na sessão passada para justamente já manifestar a minha avaliação sobre esses projetos. Nós temos tramitando já na casa um outro projeto que visa tirar direitos dos servidores públicos do município de Camaquã. Esse projeto eu ainda não me aprofundei, porque eu primeiro me aprofundei e analisei esses dois. São mais imediatos, né? Exato. Esse outro tem uma tramitação um pouco mais demorada, mas também nós estaremos já fazendo essa semana a avaliação deste projeto, do outro projeto que altera e cria cargos de CCs e FGs, que o prefeito já mandou na primeira sessão, e tratam ali, se não me engano, são 132 cargos, que na fala de segunda eu mencionei que esses projetos estavam tramitando, mas que também irei avaliar com mais calma e mais profundidade durante esta semana, para daí, então, poder ter um posicionamento claro, né, de como nós estaremos nos posicionando nesse projeto, até para analisar a justificativa. Esse dos cargos, a gente sabe que tem algumas questões que o município vem tendo apontamento do Tribunal de Contas, da Justiça veio. Então, nós temos que avaliar se está de acordo com o que a Justiça determinou, porque tem algumas alterações que são determinações judiciais. Então, aí também nós temos que avaliar com este olhar, ver se realmente está. Agora, se não estiver extremamente de acordo com aquilo que a Justiça está dizendo, se houve alguma alteração, bom, aí nós temos que rever nossas posições e ver se estaremos, qual será a nossa posição, qual será a posição, inclusive, do PDT diante desses projetos. E também estou estudando aí, Elias, um outro projeto que quero apresentar ainda em janeiro. É um projeto que deve ser muito bom para a comunidade camaquense. E que assim que nós tivermos protocolado, já vou estar te mandando também. Entre em contato e já vamos marcar já uma próxima. Debater, vai ser um projeto muito interessante. Perfeito. Então, mas eu preciso ainda concluir, porque eu quero que ele esteja redondinho. Perfeito. E reafirmo aqui, então, Elias, encerrando aí, o nosso compromisso com a comunidade camaquense, com o nosso povo trabalhador do dia a dia aí, que está aí na rua nesse mais um dia de extremo calor, no sol a sol. Então não está fácil, o produtor rural aí precisando de chuva, a seca está muito grande, as estradas